Good morning. 18th of April, European Patient Rights Day. After many years, the reasons that led us to establish it in 2007 and then to encourage its celebration across Europe year after year are more current than ever. The situation we are living is showing the relevance to improve the enforceability, the implementation of patient rights in Europe and in each member state in order to reduce health inequalities. Even if the European celebration of the European Patient Rights Day plan within the European Parliament next May will be postponed, in the age of pandemic COVID-19, this anniversary has a particular meaning. Among the others reasons, this pandemic remembers to all of us the widespread responsibility of the long-term weakening of national health systems. I can say it with certainty, at least for my country, Italy. At the same time, it allows us to rediscover the professional and social value of health workers, to whom it goes our eternal thanks for their sacrifice today and an adequate recognition tomorrow. Once again, it lets us recognize the importance of health for all of us and the value of national health system as a common good. These values involve all of us, all of citizens as a whole. These pandemics confront us with the imagine of a European Union pervaded by national egoism rather than widespread solidarity, highlighting the difficulty of the European institutions to make rapid and effective decisions for a common strategy of contrast and reaction to the pandemic. With this message today, in occasion of the 14th edition of the European Patient Rights Day, Active Citizenship Network, the European branch of the Italian NGO Cittadinanza Attiva, wants to communicate a thought and an appeal. Our thought goes to the victims in Europe and around the world of the pandemic, to the families who cry, as well as to all patients, starting with those who are fighting COVID-19. The appeal is instead addressed to European institutions, so that the next Conference of the Future for Europe focuses also on the theme of health. From how important will be the theme of health in the European political debates, we will understand if effectively all policy for a healthy Europe is just a claim, or it's the direction taken by the European institutions on the Leidoscope and the Leidoscope with which we will evaluate their work. On this occasion, I would also to send a cordial greetings to those who today, via webinar, participated to the national celebration in Portugal of the European Patient Rights Day, and above all to the organizers. So I especially thank Maria Teresa Flor de Lima, the leader of the Azores Association of Patients with Chronic Pain and the ACN historical Portuguese partner with whom we have been working for years, in particular on the right of patients to avoid pain, and a special thank also to Paula Mouta, President of the European Association of Educational and Preventive Health in Epigenetics, with whom we have recently signed an agreement to work together at the European level. Obrigado. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Dr. Mariano Vota a confiança que depositou em mim para a tradução do seu trabalho e para a apresentação da Carta Europeia dos Direitos dos Doentes. Devo informar que foi através da minha presença ao longo de vários anos nas reuniões comemorativas do Dia Europeu dos Direitos dos Doentes no Parlamento Europeu, desde 2007, primeiro em representação da Associação de Doentes de Dor Crónica dos Açores e mais tarde em representação da Associação Europeia de Saúde Preventiva e Educativa em Epigenética. Foi nestas reuniões que nós nos conhecemos, que fomos encontrando motivos de colaboração, estímulos para novos desafios e que culminam nos memorandos que nós recentemente assinamos entre a ACN e a AESEP.
eu e a doutora Paula Mota concluímos que era um dever avançarmos com atividades de cidadania ativa, a bem da sustentabilidade da saúde dos povos da Europa e em todo o mundo. E esta iniciativa que hoje se inicia é um dos melhores exemplos. Bem-haja Dr. Mariano Vota, bem-haja doutora Paula Mota, pelo companheirismo, pela solidariedade, pela resiliência e pelo estímulo. O título dado à apresentação é a promoção dos direitos dos doentes a nível europeu e a experiência da ACN. A ACN, ou Active Citizenship Network, é um ramo da Associação Cívica Italiana Cittadinanza Attiva. Esta Carta Europeia dos Direitos dos Doentes foi promovida pela ACN em 2002, juntamente com organizações de 15 países europeus, e foram estabelecidos 14 direitos fundamentais dos doentes que cada país deve proteger e garantir. Está elaborada em 17 idiomas, tornou-se uma referência para outras cartas que foram elaboradas sucessivamente sobre outros direitos e estão baseadas no artigo 35 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Portanto, são de extrema relevância para os cidadãos, para os serviços de saúde europeus e para a própria comunidade europeia. Esta carta baseia-se na participação e na defesa cívicas, permite a aplicação concreta de direitos com ações e intervenções específicas, deve ser proclamada e promovida por todas as instituições, por todas as partes interessadas na saúde, que sejam relevantes, quer sejam de profissionais, quer sejam associações de doentes, associações cívicas e até os próprios cidadãos. Cada Estado-membro deve proteger e garantir a sua aplicação, porque pode ajudar a construir uma identidade europeia, facilita o diálogo entre diferentes partes interessadas e estabelecem-se padrões para os vários países. A Carta tem 14 direitos que passo a enumerar: o direito a medidas preventivas, o direito ao acesso, o direito à informação, o direito ao consentimento, o direito à livre escolha, o direito de privacidade e confidencialidade, o direito ao respeito do tempo dos doentes, o direito à observância de padrões de qualidade, direito à segurança, à inovação, a evitar o sofrimento e a dor desnecessários, o direito a tratamento personalizado, direito de queixa, direito de compensação. Mas juntam-se a estes 14 direitos, mais 3 direitos cívicos que permitem que os cidadãos participem em atividades de interesse geral, de cidadania ativa e que tenham a capacidade de participar na definição das políticas de saúde. Portanto, é uma característica muito importante desta Carta Europeia dos Direitos dos Doentes. Uma segunda característica é que se foca nos cidadãos e não nas doenças. E isto permite o quê? Que os doentes com diferentes patologias tenham os mesmos direitos, o que permitiu associar o interesse de um grande número de organizações de doentes com diferentes objetivos e em diferentes países. É um assunto muito sensível para a opinião pública e pode ser aplicado em ambos os setores públicos e privados. Como é que tem sido implementada a Carta do Direito dos Doentes a nível europeu? Considerando-a um instrumento de avaliação. Por um lado, monitorizar a implementação destes direitos em todos os países da União Europeia e, por outro lado, usar os direitos da Carta para desenvolver indicadores destinados a avaliar os serviços de saúde. Já foram feitos alguns estudos, há 2 programas de avaliação a nível europeu, um deles em que foram estudados 21 países e em que Portugal ficou no 11º. Os primeiros foram o Reino Unido, a Espanha, a Eslováquia, a França, a Itália e a Estónia. Por outro lado, a Carta pode transformar-se num instrumento jurídico, sendo a base para leis nacionais sobre os direitos dos doentes e pode ser formalmente reconhecida pelas instituições da União Europeia, como, por exemplo, em declarações, recomendações, como aliás já tem acontecido. Tem um grande suporte a nível europeu, porque a maioria destes 14 direitos constam das conclusões do Conselho sobre Valores e Princípios Comuns dos Sistemas de Saúde da União Europeia, adotadas em junho de 2006. Há resoluções do Parlamento Europeu que se referem à Carta Europeia dos Direitos dos Doentes. O Comitê Social e Económico Europeu aprovou um parecer sobre os direitos dos doentes. A Diretiva 2011-24 da União Europeia
que trata dos cuidados de saúde transfronteiriços, também se refere, sobretudo, ao direito à livre escolha e o direito à informação. Por outro lado, a Carta Europeia dos Direitos dos Doentes é suportada por comissários da saúde do Parlamento Europeu. Assim tem sido ao longo de algumas legislaturas, desde presidentes de grupos parlamentares, desde inclusivamente a organização de reuniões por parlamentares europeus, nomeadamente já tivemos reuniões dos nossos parlamentares portugueses, e sempre são deixadas mensagens de esperança na área da saúde, na área da União Europeia. É um processo que permite também desenvolver e tentar aplicar tecnologias inovadoras em todos os países, e a Comissão Europeia apoiou e continua a apoiar o envolvimento ativo das partes interessadas em iniciativas de cooperação entre os países. O Parlamento Europeu, portanto, reconhece o valor das iniciativas dos cidadãos, como a Carta Europeia dos Direitos dos Doentes, com base na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e o Dia Europeu dos Direitos dos Doentes é organizado todos os anos em 18 de abril. Desde 2007, a Comissão Europeia e os Estados-membros são convidados a apoiar o Dia Europeu dos Direitos dos Doentes, quer a nível local, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Também há suportes da Carta Europeia dos Direitos dos Doentes em alguns países. Os mais evidentes são Malta, que reconheceu o direito à segurança dos doentes, e Itália. E o Ministério da Saúde italiano publicou em 2010 uma lei, com força de lei, portanto, a Lei número 38, que protege o acesso obrigatório a cuidados paliativos e à terapia da dor. A ACN tem outras atividades na área da saúde e de dependentes da Carta Europeia dos Direitos dos Doentes. Uma delas, e muito importante, a criação do Grupo de Interesses do Parlamento Europeu sobre os Direitos dos Doentes e os Cuidados de Saúde Transfronteiriços, desde 2015, e do qual eu tenho a honra e o prazer de fazer parte e de colaborar. Este grupo permite que a sociedade cívica, organizações de doentes, juntamente com membros do Parlamento Europeu, fortaleçam a proteção dos direitos dos doentes e colaborem com a estrutura europeia. Por outro lado, mobilizam-se os esforços para criar um ambiente propício para as organizações de doentes participarem na política de saúde europeia. Acredita-se firmemente que o Parlamento Europeu tem hoje a oportunidade de desempenhar um papel ativo na proteção dos direitos dos doentes. Este grupo iniciou-se em 2015 e mantém-se ativo nesta legislatura atual. Uma outra atividade da ACN foi a coletânea de boas práticas na área da dor crónica, que se iniciou em 2015, que já tem 2 publicações e também do qual nós participámos através da Associação de Doentes de Dor Crónica dos Açores. Uma outra organização da ACN, a chamada Coligação Euromediterrânica contra a Dor, cria uma plataforma aberta, integra investigação científica sobre dor, ultrapassa as fronteiras da União Europeia, porque já chegou a países da América do Sul, e é um facilitador para ações de defesa e políticas sobre dor crónica. É uma parceria entre a ACN e o Cine Dolor, uma organização espanhola. O Dia Europeu dos Direitos dos Doentes. O que é que nos diz? Que mensagens nos traz? O reforço dos direitos dos doentes estabelecidos na Carta Europeia entrará em vigor apenas se houver uma cooperação e um compromisso de todas as partes interessadas da saúde em todos os países da União Europeia. Desde 2007, o facto de haver um Dia Europeu dos Direitos dos Doentes faz com que em todos os Estados-membros se fale dos direitos dos doentes. Além disso, todos os anos é realizada uma conferência europeia dentro do Parlamento Europeu e onde nós também somos convidados. Portanto, esta Carta Europeia dos Direitos dos Doentes e este Dia Europeu dos Direitos dos Doentes tornou-se um compromisso fixo na agenda política europeia. Mensagens relacionadas com este dia. Estes objetivos
não são só conseguidos com o envolvimento de cidadãos, de doentes, de associações, mas também com os políticos. Cada dia europeu é portador de experiências, de temas, de conferências reconhecidas, pessoas reconhecidas a nível internacional, e esta celebração impõe um ativismo cívico como um recurso essencial para os sistemas de saúde de cada país. Por outro lado, a importância dos direitos dos doentes e da responsabilidade de todos em garantir o seu respeito. A comemoração deste dia, todos os anos na mesma data, a nível local, a nível nacional, a nível da União Europeia, pode contribuir para os objetivos de garantir os direitos dos doentes europeus. Por outro lado, um aspecto inovador fundamental é que estes eventos a nível local sejam conduzidos por organizações e cidadãos. É o nosso caso da AESEP. Eles fornecem uma perspectiva cívica, reconhecem os cidadãos não apenas como usuários ou consumidores dos serviços de saúde, mas como partes interessadas, essenciais, preocupadas com a sustentabilidade, com a segurança, com a qualidade dos cuidados de saúde e, ao mesmo tempo, que sejam ouvidos. É uma maneira de transformar os cidadãos em voz ativa. É uma maneira de os responsáveis ouvirem os cidadãos, ouvirem os doentes, ouvirem as organizações de saúde. Em Portugal, a nossa instituição apoia a Carta Europeia dos Direitos dos Doentes e com o acordo celebrado entre a Active Citizenship Network e a Associação Europeia de Saúde Educativa e Preventiva em Epigenética, iniciou este evento e a partir deste ano passa a ser celebrado anualmente também em Portugal na data de 18 de abril. Muito obrigada.